Amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. E o tema da mensagem que o nosso Deus manda para a igreja nessa manhã é: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Curioso, né? Deus mandar você ter como motivo de toda alegria, de todo contentamento, passar por várias provações. Parece uma espécie de sadismo, né? Mas não é. É que o nosso Deus é sábio. É que o nosso Deus quer o nosso bem. E Ele sabe como nos preparar, como nos capacitar para enfrentar o dia a dia da vida. Todos encontraram? Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. E diz o apóstolo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que coisa tremenda isso aqui. Nós vamos entender isso. Vamos orar para que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, como Ele sempre faz. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, que prazer, meu Deus, que privilégio é nós estarmos aqui reunidos nessa manhã. Quase uma nação inteira entregue aos prazeres da carne, quase uma nação inteira voltada para a folia, para a bebida, para as drogas, para a prostituição, para a promiscuidade. Até muitos que se dizem cristãos usam como desculpa para não celebrar o culto, para não cumprir as obrigações para com Deus, fechar o templo e fazer retiro. E, na verdade, não é retiro de nada, é lazer. Nós não, nós estamos aqui, apresentando ao Senhor o nosso culto racional, sabendo que nada agrada mais ao Senhor do que isso, porque isso é expressão da nossa fé. Estar aqui é expressão de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, não de uma fé fingida. E sabemos que o Senhor tem coisas grandes para falar conosco nessa manhã, coisas importantes, coisas úteis, ensinos que vão refletir no nosso dia a dia, ensinos que vão nos capacitar a vencer as grandes lutas da vida, a alcançar os nossos alvos, a chegar nos nossos objetivos. E por isso, a partir de agora, Senhor, estamos todos prontos para te ouvir. Fala ao nosso espírito, fala aos teus santos, fala aos teus escolhidos, aos teus pequeninos, as ovelhas do teu rebanho, o povo que é chamado pelo teu nome, o povo de Deus, a nação santa, o sacerdócio real. Usa-me como teu pastor e fala através de mim. Dá-me a inspiração, a capacidade, a unção, a sabedoria, para que eu possa explanar a tua palavra,
proclamá-la com autoridade divina, anunciá-la com a mais pura expressão da verdade, para que o teu nome seja engrandecido, meu Deus, e para que o teu povo seja fortalecido. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja de Jesus Cristo, é muito importante o que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Eu queria que você prestasse muito atenção, porque isso aqui é fundamental para que você viva uma vida sobremodo excelente, para que você vença os teus obstáculos, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Porque se você não tiver uma compreensão perfeita disso aqui, você para no meio do caminho. Você não estará preparado para enfrentar lutas, para enfrentar dificuldades. E a vida é toda ela cheia de lutas, é toda ela cheia de dificuldades. Então, desde o início da igreja, que Deus usa os seus apóstolos para encorajar o seu povo a ser perseverante no meio dos sofrimentos, a ser perseverante no meio das lutas, no meio das aflições da vida, completamente diferente do que nós temos presenciado nos dias de hoje. Hoje, a grande maioria dos pastores, e a maioria se espelha nesses ícones que vivem na televisão, aí mandam as pessoas decretar a vitória, determinar a bênção, que está tudo resolvido. É um tal de decretar para lá, é um tal de determinar para acolá. Outros mandam as pessoas fazerem uma corrente de 12 semanas, que aí fica tudo resolvido, fica tudo maravilhoso. O outro vai para a televisão e diz, se você me mandar R$1.000, você vai passar a ter uma vida vitoriosa. É o que nós temos assistido. Mas, desde o início da igreja, que os verdadeiros pastores, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros homens de Deus, ensinavam o povo de Deus a suportar o sofrimento com dignidade. Esse era o ensinamento. Eles diziam que o povo de Deus tinha que enfrentar as suas lutas como motivo de toda alegria. Não como motivo de tristeza, não como motivo de desânimo, não como motivo de fazê-los voltar atrás, mas como motivo de toda alegria. Então, todo cristão, isso não tem exceção, passa por provações ao longo da sua vida. São as doenças, são as crises financeiras, às vezes a provação é um desemprego que surge inesperadamente, às vezes a provação pode ser um prejuízo inesperado, você perde um patrimônio teu, às vezes as provações são perseguições, são injustiça. Tem muita coisa aí que nós podemos falar sobre provações. O apóstolo Paulo é um belo exemplo disso aqui que eu estou falando. Eu vou mostrar para você por que eu digo que ele é um belo exemplo. Abra em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 12. Estamos falando do maior dos apóstolos. Estamos falando de Paulo. Olha o que é que o maior dos apóstolos escreve à igreja e diz. Capítulo 4, versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, Paulo, já tenho experiência de tudo. Já tenho experiência de sucesso, de fracasso, de fartura, de fome, de escassez. Eu já passei por tudo nesse mundo. E ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Normalmente a igreja usa essa expressão, tudo eu posso, no sentido de poder conquistar tudo. Não, Paulo está dizendo, tudo eu posso permanecer firme na fé em qualquer circunstância. Porque Deus me preparou para isso. Porque Deus me capacitou para isso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a gente também tem uma ideia
O que é que esse homem passou? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 em diante. Todos encontraram? Então vamos lá. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Você já imaginou que é o cara 5 vezes ser pego pelos judeus, colocado preso numa masmorra e levar 39 chicotadas no lombo, chicotes de couro cru com pontas de lâminas amarradas no couro? Cada chicotada arrancava pedaço da pele. Tudo isso pela fé. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias. Essa vigília não é essa vigília religiosa que a igreja evangélica teme fazer. Vamos fazer uma vigília, vamos orar de 11 da noite até 5 da manhã. Não, isso aí não tem nada a ver com Bíblia. Jesus disse, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Não é pelo muito falar, não se assemelha aos pagãos. Quem ficava orando de manhã até meio-dia eram os profetas de Baal. Jesus recriminou esse tipo de atitude. Essas vigílias é o trabalho além da hora, pela necessidade. Aquilo que hoje nós chamamos de hora extra. Olha, tive que fazer uma hora extra no trabalho, houve uma necessidade, então eu fiz uma vigília. Então ele diz, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes. Não é o jejum religioso que se pratica. Tem que jejuar, irmão, para se fortalecer. Tem que jejuar para se santificar. Jejum nem fortalece, nem santifica. Jejum era para os judeus, era um rudimento judaico. Nós não somos uma igreja descendente de judeus, subproduto do judaísmo. Nós somos uma igreja de origem gentílica. Nós não vivemos o velho pacto. Nós vivemos uma nova aliança de melhores e superiores promessas. Então, quando Paulo fala em jejum, muitas vezes, é aquele jejum que a grande maioria do povo brasileiro faz todos os dias. A massa de trabalhadores, principalmente os que moram nos grandes centros, que para chegar no trabalho 7h30 da manhã, tem que acordar 4h30 da manhã, pega 2, 3 ônibus, é difícil, é longe, sai de casa sem tomar nem um gole de café, pega no batente, começa a trabalhar. Quando vai dando quase meio-dia, ele diz, olha, estou com uma fome, meu irmão, eu estou em jejum até agora. Quantos de vocês já disseram isso? Mesmo sem frequentar a igreja. Então é esse tipo de jejum que o apóstolo se refere aqui. Em jejum muitas vezes, continuando, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então a gente tem que entender, meu irmão, você tem que compreender que o Senhor Jesus Cristo, Ele nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Pelo contrário, Ele foi franco, Ele foi claro, Ele não iludiu nenhum de nós. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo, a tua caminhada por este mundo, enquanto você estiver nessa terra, porque nós somos peregrinos e forasteiros, nós não somos daqui. Ele disse, essa tua caminhada, essa tua vida será atribulada, mas você vai chegar ao final dela em completa segurança. Aleluia. É isso que ele quis dizer. Aí uma pessoa pergunta assim, pastor, qual é a diferença entre o cristão e o incrédulo? Se os dois passam pelos mesmos problemas, se tanto o cristão como o incrédulo perde emprego, fica doente, enfrenta crises financeiras, se tanto o cristão como o incrédulo
sofrem prejuízo no patrimônio, enfrentam problemas semelhantes, iguais. Qual é a diferença? Olha, a diferença básica está nas atitudes. O ímpio, quando ele enfrenta as lutas, quando ele enfrenta as aflições da vida, ele murmura, ele se desespera, ele vai para um botequim encher a cara de cachaça, ele corre para fumar maconha, para cheirar cocaína, ele mata alguém, ele é capaz de suicidar, tirar a própria vida, ele rouba para sair daquela aflição. E o cristão? Como é que o cristão procede no momento que ele passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas, pelas mesmas tribulações dos ímpios? Volte lá em Tiago, que o versículo 2 responde. Tiago capítulo 1, versículo 2. Aqui tem a resposta. Olha só como é que ele reage. Vou ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. O cristão, ele olha as provações como motivo de toda alegria. Ele entende que Deus está provando a sua fé. Ele sabe que Deus está permitindo que ele passe pelas dificuldades para produzir nele um caráter bom. Ele sabe que Deus está permitindo aquela dificuldade para torná-lo uma pessoa forte, uma pessoa capaz de enfrentar todas as agruras da vida. Amém? Aí ele tem por motivo de toda alegria o passar pelas provações. Ele sabe que está sendo treinado, ele sabe que está sendo preparado por Deus. O versículo 3, vamos ler outra vez o 3 e o 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha, agora preste atenção numa coisa. Perseverança, você não aprende num colégio. Você não aprende estudando na faculdade de Gama Filho. Você não aprende estudando na UFC. Você não aprende estudando na faculdade, aqui você estuda, Eric, na Unifor. Não aprende essa perseverança fazendo um seminário teológico. Você não aprende lendo a Bíblia. Você não vai aprender perseverança ouvindo uma pregação, participando de um culto. Aqui no culto, você aprende a teoria. Mas a perseverança, você só vai aprender de fato e de verdade na hora que você enfrentar lutas. Nos momentos difíceis da vida, aí você aprende a ser perseverante. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra maneira. Então, Deus permite as lutas, Deus permite muitas das vezes situações adversas, os momentos difíceis. Com que objetivo? Produzir perseverança em nós, produzir perseverança em você, tornar você um homem perseverante, uma mulher perseverante. Diga glória a Deus por isso. E vou dizer mais. Se Deus tiver que permitir que você sofra uma injustiça, que você perca bens materiais, que você perca o teu emprego, que num determinado momento você seja atingido por uma doença, se Deus tiver que permitir essas coisas para produzir perseverança em você, pode ter certeza que Ele vai fazer isso. Pode ter absoluta certeza que Ele vai fazer, visando o teu bem, visando capacitar você, visando produzir em você o caráter dele. Diga glória a Deus por isso. Tem um exemplo que nós conhecemos muito bem, mas que eu nunca me canso de repeti-lo, porque esse exemplo é um exemplo que todas as vezes que eu enfrento lutas na vida, eu me lembro dele. Aí eu digo, caramba, essa minha luta, comparada com a desse homem, é nada, absolutamente nada. E aí eu tiro de letra as minhas lutas. E aí eu consigo tirar de letra. Sabe? Qual é o exemplo, pastor? Gênesis capítulo 37. É o de José no Egito. José, filho de Jacó,
capítulo 37 de Gênesis, versículo 18. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso aqui. José era um dos filhos de Jacó, o mais novo. E José era um homem muito espiritual, era um homem de muita fé, era um homem de Deus de verdade. Um dia ele teve um sonho e contou ao seu pai, contou aos seus irmãos, e nesse sonho, Deus dava uma mensagem que eles entenderam, e era verdade, que chegaria um momento na vida que tanto os irmãos, como o pai dele e a mãe dele, iam se prostrar diante dele, iam depender dele. Ora, os irmãos não gostaram. Os irmãos disseram, quem esse sujeito pensa que é? Ele está pensando que é melhor do que a gente? O que é que ele pensa? Aí os irmãos estavam no campo, cuidando das ovelhas do pai. O pai disse, José, vai lá ver como estão teus irmãos, leva um alimento para eles. Ele vai. Aí olha o que acontece. Versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha o que é que a inveja é capaz de fazer, hein? Irmãos tramando tirar a vida de irmão, por inveja. Está pensando que é o melhor, ele está pensando que é o espiritual, ele está pensando que só ele é de Deus, vamos matar esse sujeito. Aí conspiraram para matar José. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, escarnecendo. Olha o rapazinho que sonha, rapazinho que fica contando sonhos estranhos aí, dizendo que foi de Deus. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Vamos ver se os sonhos vão se cumprir. Vamos acabar com a vida dele. Vamos tirar a vida dele. E vamos ver se esses sonhos se cumprem. Quer dizer, os irmãos numa incredulidade absoluta. Absoluta. Versículo 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai, a fim de o levar de volta para casa. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas largas, compridas, que trazias, e tomando, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, o que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? O que é que isso vai servir para a gente? Que benefício vai trazer? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Aí os outros irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram de dentro da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Olha que coisa interessante isso aqui. Vender o irmão. Você já imaginou você ser vendido por um irmão teu de sangue? Por inveja, vender você como escravo, você ser levado para um outro país. Os próprios irmãos fizeram isso. Olha, isso está acontecendo na vida de um homem que era de uma espiritualidade a toda prova, que era de uma obediência exemplar, que era de um temor reverencial impressionante. Não estava acontecendo na vida de um ímpio, não estava acontecendo na vida de um incrédulo, estava acontecendo na vida de um homem espiritual. Amém? Continuando, versículo 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu agora para onde irei? O que é que eu vou fazer? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, amolharam no sangue, e enviaram a túnica talada de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram,
achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente que José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco, lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Eu quero só dizer para você uma coisa. Tudo isso aqui estava acontecendo na vida de um homem íntegro, na vida de um homem temente a Deus, na vida de um homem de Deus, mas tudo isso estava acontecendo com a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós cremos obstinadamente nisso. Diga aí, Deus está no controle. Diga para o teu irmão, Deus está no controle da tua vida. Diga, Deus está no controle dos teus problemas, do que acontece contigo. Porque às vezes as pessoas esquecem disso. Quando surge uma adversidade, é como se Deus não estivesse participando de nada. Não, Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem que seja Deus fazendo diretamente ou Deus permitindo que alguém faça. Diga glória a Deus. Bom, foi vendido. Foi embora para o Egito. Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, bem-sucedido, né? E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Segura um pouquinho aí. Agora está no Egito, é comprado por Potifar, um ímpio, um incrédulo, um ateu, vai trabalhar na casa deste homem, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Deus não desampara José. José, tudo que faz prospera, José é inteligente, José é sábio, José se destaca dentre todos os escravos, e Potifar, vendo isso, diz, olha, eu vou colocá-lo como mordomo de tudo que eu possuo. Você vai ser o administrador de todos os meus bens, de toda a minha casa, de todos os meus negócios. Coloca tudo nas mãos de José. Quem estava fazendo isso? Deus. Deus. Mas até aqui, você não vê em nenhum momento José murmurando, José dizendo que infelicidade, de que adiantou eu ir para a igreja, de que adiantou eu ir para os cultos, de que adiantou eu ler a Bíblia, de que adiantou eu orar, se Deus agora não agiu, meus próprios irmãos me venderam como escravo. Porque não tem gente que murmura por muito menos. Qualquer coisinha é murmuração para cá, é reclamação para lá, maldiz a Deus. Até aqui você não vê isso. Você não vê José dizendo, olha, estou numa depressão horrível. Estou numa síndrome do pânico, porque o que eu passei foi cruel. Eu preciso procurar um psiquiatra, eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso fazer uma análise, porque eu passei por uma situação muito difícil. Tem gente que não passa 1% do que esse rapaz passou e vai fazer análise. Não, eu preciso procurar um psicólogo. Eu preciso sentar no divã do analista. E gente que está dentro da igreja. Gente que diz crer em Deus. Até aqui você não vê isso. Pelo contrário. Você vê José
desenvolvendo o seu trabalho com tanta desenvoltura, com tanta maestria, né, que chama a atenção de Potifar. E Potifar o coloca como mordomo. Mas vamos continuar. Parece que estava tudo bem, né? E estava. Mas ainda vem mais. Olha o que acontece agora, versículo 7. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Agora vem a mulher de Potifar, coloca os olhos em José, um hebreu, um rapaz novo, devia ser um rapaz de porte físico, né? Bem apresentável. E a mulher de Potifar deseja José e quer que José seja seu amante. Como é que José reage? Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, me proibiu, senão a ti, pois és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como é que eu vou cometer uma maldade dessa e pecar contra Deus? Como é que eu vou praticar uma ação dessa que a senhora está querendo? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Você vê, mulher quando é sem vergonha não é fácil, né, rapaz? Todos os dias a mulher dando em cima do cara, perturbando. Olha, José era solteiro, viu? Estava como escravo. Estava num país estrangeiro. Não estava debaixo dos olhos do seu povo. Porque tem gente que é assim, dentro da igreja, diante dos olhos do pastor, é um santo. Saiu da igreja, é o demônio em pessoa. Como se Deus não visse todas as coisas, né? Se está na vista dos irmãos da igreja, procura ter um comportamento exemplar, jeitinho de santidade, tal. Mas quando sai das vistas dos irmãos, do pastor, faz coisa que até o diabo duvida. José não, está aqui, ó. Disse, não posso fazer isso. E a mulher todo dia pegando no pé do cara. Todo dia fazendo proposta indecente. Devia prometer a ele mundos e fundos, né? Mulher de Potifar. Olha, se você tiver um caso comigo, eu vou te dar tudo que você quer. Você vai ter uma vida melhor do que a que você está tendo. Eu vou lhe recompensar. Né? Sucedeu, versículo 11, que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Olha o que a mulher fez. Ela sabia o dia que José vinha à casa fazer os afazeres, tinha um dia específico que ele cuidava das coisas, né? E o que é aquela trama? Ela dispensa todo mundo. Olha, pode estar todo mundo, vão trabalhar lá no campo, eu quero ficar sozinha, estou com a enxaqueca, não estou me sentindo muito bem. Tudo tramado. Hoje eu pego esse sujeito aqui sozinho, quero ver se ele resiste. Está aqui. Continuando. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Se desvencilhou da mulher e a túnica que ele usava ficou nas mãos da mulher. Nada pior do que uma mulher rejeitada. Olha, quando uma mulher é rejeitada por um homem, e o homem também, quando o homem é rejeitado por uma mulher, fica pior do que bicho. É pior do que um animal selvagem. Começa a fazer as piores loucuras. Você lembra há pouco tempo agora, aquela mulher que matou o filho do dono da Ioque? Lembra? Ela começou a desconfiar que ele estava com um amante, tinha arranjado uma outra mulher, se sentiu rejeitada. Olha o que a mulher foi capaz de fazer. Tramou a morte do marido. Preparou tudo friamente. Matou o cara na covardia e cortou o cara em pedaços. Dá para você imaginar uma pessoa fazendo isso? Colocou dentro de bolsa e levou. Né? Olha o que é que essa aqui faz. Quando ela viu José correr, se desvencilhar dela, não me larga,
não vai rolar nada entre eu e você, não tem condições. Ficou com a roupa de José nas mãos, a túnica. Então, vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-lhes meu marido este hebreu para nos insultar. Este homem veio até a mim hoje, querendo se deitar comigo, querendo me pegar à força, mas eu gritei em alta voz: levanta uma calúnia. Já que não quer, já que correu e agora deixou nas minhas mãos a sua túnica, agora eu me vingo dele. Agora eu acabo com a raça desse sujeito. Olha o que ela faz. Levanta uma calúnia contra José. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu. Fugiu para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que você trouxe veio ter comigo para me insultar, veio ter comigo para tentar me pegar à força. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Dá para você imaginar como ficou a cabeça de Potifar? Você já imaginou que é um marido chegar em casa e a mulher dizer: ó, fulano entrou aqui e tentou me pegar à força? Como é que reage um marido desse? Tendo o senhor, Potifar, ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, ficou irado. E o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Vítima de uma calúnia, sem praticar nenhum erro, sem viver vida de pecados, sem estar da gandaia, ele continuava íntegro diante de Deus. Mas Deus permite que aconteça esse episódio com a mulher de Potifar. Potifar diz: manda ele para a prisão. Nem ouviu José. Não teve nem o direito de defesa. Ele nem chamou José: vem cá, é verdade isso aqui? Como é que foi isso? Como é que não foi? Né? Não teve nem o direito de defesa. Já mandou jogá-lo direto dentro da prisão, onde costumavam ficar os presos do rei, o rei do Egito. Só que Deus era com José, e Deus toca no coração do carcereiro para ver que José era diferente, que José era um homem de caráter, que José era diferente daqueles presos que estavam ali. E aí o carcereiro diz: olha, você vai ser o meu braço direito aqui dentro da prisão. Você não vai ser um simples preso. Você vai ter a minha confiança, está aqui as chaves, você pode abrir, você pode fechar. Eu confio em você cegamente. Coloca tudo nas mãos de José. Está lá dentro da prisão. Sabe o que acontece? Dentro desta prisão estavam 2 funcionários de Faraó. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Tinham cometido erros. Faraó os lança na prisão. Eles estão na prisão junto com José. Cada um deles tem um sonho. Ficam sem saber o que aquele sonho queria dizer. E Deus dá capacidade a José para interpretar o sonho desses 2 homens. Olha o que aconteceu. Capítulo 40 de Gênesis. Capítulo 40 de Gênesis, versículo 13. Ele diz: dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo da própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim,
quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui eu não fiz nada de errado, para que me pusesse nessa masmorra, eu sou inocente. Interpretou o sonho do copeiro-chefe e disse: olha, esse sonho que você teve é que Faraó vai te perdoar. Você vai voltar a ser o homem de confiança de Faraó. Você vai voltar a servi-lo. Só que eu te peço uma coisa: quando isso acontecer, lembra-te de mim. Interceda por mim junto a Faraó. Conta para ele sobre mim. Diga para ele que eu fui roubado da terra dos hebreus. Eu fui trazido para cá injustamente. E aqui estou preso sem ter cometido nenhum erro, não cometi nenhum mal. Foi o que José fez. No versículo 23. Versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha como é que são as coisas, né, irmão? Interpreta o sonho do cara, dá uma notícia que qualquer um gostaria de receber, uma notícia boa, maravilhosa. Deus está me dizendo que você vai ser perdoado por Faraó. O padeiro-chefe morreu. O sonho do padeiro-chefe, ele disse: ó, esse sonho que você vai morrer. Faraó não vai te perdoar, mas o outro, uma boa notícia. Aí disse: lembra-te de mim, por favor, interceda por mim. O copeiro-chefe, todavia, depois que foi solto, depois que voltou a exercer as suas atividades, não se lembrou de José. Pelo contrário, se esqueceu dele. Se esqueceu completamente. Isto aqui é uma provação. Eu conheço gente que, se tivesse no lugar de José, já teria desistido há muito tempo. Já desistia logo no início. Não pode. Como é que Deus permite que meus irmãos fiquem contra mim? Oh, cadê Deus? Eu não falto o escudo da igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu oro, eu louvo, e Deus permite uma coisa dessa. Vou para macumba. Vou para macumba. Imagine se continuasse. Chega no Egito, perseverante, se mantendo íntegro, trabalhando com dignidade, aí é vítima de uma calúnia, joga o homem dentro de uma prisão. Aí o cara não ia para macumba não, ele ia para o inferno. Nem macumba eu quero mais, agora eu quero é o inferno, porque não existe Deus. Está na prisão, interpreta o sonho, pede ao sujeito que se lembre dele, que interceda por ele. O cara sai, volta a exercer suas funções, se esquece de José. Irmãos, 2 anos depois é que Faraó teve um sonho, chama todos os magos do Egito, chama todos os falsos profetas do Egito. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Ninguém. Foi aí que Deus toca no coração do copeiro-chefe e faz ele se lembrar de José. Aí o copeiro-chefe diz a Faraó: olha, eu estou me lembrando que eu estava lá na prisão e tem lá um sujeito, um hebreu. Eu tive um sonho, contei para ele, ele interpretou o sonho e eu agora estou aqui servindo ao Senhor outra vez. Vamos ver? Gênesis, capítulo 41, versículo 8. De manhã, Faraó, achando-se de espírito perturbado pelo sonho que teve, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim é o padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos, ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo,
O outro, o padeiro-chefe, foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. José chega diante de Faraó. Faraó conta para ele os sonhos. Depois você lê em casa o texto inteiro. José interpreta os sonhos de Faraó e ainda dá conselhos a Faraó de como ele devia proceder. Ele disse: olha, esses dois sonhos é a mesma coisa. Virão 7 anos de fartura no Egito e depois 7 anos de muita fome. Então haja assim, 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 assado, que vai dar tudo certo. Que você vai sair desse drama, dessa crise. Aqui, ó, no versículo 29, ele diz, falando dessa coisa de sonho, antes de eu ler o texto, olha pessoal, por favor, não dê importância a sonhos. Porque nas igrejas evangélicas aí fora, é uma verdadeira neura. Pessoal, tudo quer saber através de sonho. Oh, pastor, essa noite eu sonhei comendo rapadura com farinha. O que é rapadura com farinha? Ué. Não, eu sonhei, pastor, que eu andava por um jardim e de repente vi passando na minha frente uma cobra. Você sonhou que estava no jardim passando na sua frente uma cobra. Sonho. Quem é que não sonha? Quem é que já não sonhou? Aqui está se falando de sonhos proféticos. Sonhos que são verdadeiramente uma mensagem profética de Deus. E quando é um sonho profético e tem uma mensagem profética de Deus, tem um objetivo, Deus sempre capacita o pastor a interpretar aquele sonho. Para depois não começar aí, ó, eu sonhei com isso, que será que é? Não é nada, é sonho. Sonho, simplesmente sonho. Amém? Então vamos lá. Eu falei versículo 29, não foi? Ele diz, eis, aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Em seguida, 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nesses 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guarde. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Deixa eu fazer um parênteses aqui. José disse, olha, Faraó, dá ordem aos teus administradores para que separem 1/5 de toda a colheita que houver no Egito nesses anos de fartura. 1/5 você separa. Será que não seria uma boa nós colocarmos isso em prática? Você separa alguma coisa do que você ganha? Ou você gasta tudo? Detona tudo? Não faz uma reserva? Não conta com um momento de necessidade extra? Um imprevisto que surge? Isso é sábio. Isso é sábio. Ah, mas eu estou ganhando muito bem. Mas você sabe o que vai suceder amanhã? Não, mas a minha empresa está indo de vento em popa. Sim, mas se amanhã vier uma crise financeira, você tem reserva para suportar aquela crise financeira? Para passar por aquele momento de tribulação? Isso aqui é para ser colocado em prática no dia a dia da vida, meu irmão. Ganhe você o que você ganhar. Faça uma reserva. Você não sabe o que vai suceder amanhã. Você não sabe o imprevisto. Aí pega você desprevenido,
Aí fica querendo arrancar os cabelos da cabeça, né? Foi o conselho que José deu a Faraó. Versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Interessante, né? Faraó percebe que José era um homem que tinha o Espírito de Deus. Como é que ele percebeu isso, hein? Primeiro, pela sabedoria, pelos conselhos sábios. Segundo, pela humildade. Ele não disse, eu sou o cara. Ele não disse, olha, me coloque aí que eu resolvo a parada, eu sou de Deus, Deus vai me usar, eu vou fazer, eu vou acontecer, como você vê a pastorzada fazer aí na televisão. Ele disse, não escolha homens sábios, procure homens capazes, que administre bem, passe essa minha orientação para eles, que você vai sair do sufoco. O Faraó prestou atenção e disse, onde nós acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Toda pessoa que tem o Espírito de Deus é sábia. Toda pessoa que tem o Espírito de Deus é humilde. Toda pessoa que tem o Espírito de Deus, ela nunca quer se apresentar e dizer, eu sou o cara. Eu faço. Eu aconteço. Eu me garanto. Nunca. Nunca, 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 nunca. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ninguém há tão ajuizado e com tanta sabedoria como você. Se Deus te deu a revelação desse sonho, olha, como é que eu vou encontrar um homem que tenha tanta sabedoria e tanto juízo como você tem? Se Deus mesmo revelou para você isso. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha, meu irmão e minha irmã amada, o objetivo maior de Deus não é tornar você uma pessoa rica, não é tornar você uma pessoa famosa, não é tornar você uma pessoa que saia se gabando diante do mundo, diante da sociedade. O objetivo maior de Deus é fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa íntegra, uma pessoa de vida reta, uma pessoa de vida santa. Esse é o objetivo maior de Deus. Amém? Quando a pessoa entende isso, ela se alegra nas provações, porque ela sabe que Deus, através daquelas provações, está lhe preparando, está lhe fortalecendo, está moldando o seu caráter. Olha o que Deus fez com José para prepará-lo para ser a segunda pessoa do Egito, a segunda autoridade do Egito. Olha por onde esse homem passou. Tudo aquilo foi um preparo de Deus. Tudo aquilo era Deus preparando o caráter desse homem. Era Deus tornando esse homem um homem cada dia mais íntegro, cada dia mais reto diante de Deus, cada dia mais forte nas suas convicções, na sua fé. Aí você diz assim, pastor, mas será que da maneira que Tiago coloca as coisas, não parece um certo cinismo? Né? Tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Quer dizer que a pessoa perde o emprego e sai rindo pelo meio da rua. A pessoa fica doente, sai dando gargalhada. Isso não é um certo cinismo? Não, calma. Não é bem assim, como você está pensando. Você passa pela provação, você pode chorar. Tem provações
que faz a gente derramar lágrimas. Você pode ser acometido de uma doença, você pode abrir a boca e dizer, está doendo, ai que dor danada, ai que desespero, olha, está difícil enfrentar isso aqui. Mas no seu íntimo, você está se regozijando, porque você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que através daquela provação, Deus está moldando o teu caráter. Não é sair rindo, dando gargalhada. Não é ser um hipócrita. Não é ser um cínico. Não. Tendo motivo de toda alegria, uma alegria espiritual. Uma alegria interior. Você está passando o maior perrengue, você está sentindo na carne, as lágrimas estão caindo, mas dentro de você há um regozijo, você diz, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem algum propósito bom. Deus está me preparando para coisas grandes em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, seja uma pessoa perseverante. Porque, irmãos, perseverança é a capacidade que o Filho de Deus tem de continuar crendo em Deus, mesmo quando as coisas estão dando errada. Isso é que significa perseverança. Porque dizer que crê quando tudo está dando certo é fácil. É mole. Ah, eu creio em Jesus. Está dando tudo certo, as portas estão se abrindo, está chovendo na tua horta, tem saúde, tem paz, tem dinheiro. Eu quero ver é você crer como José, no meio da adversidade. E você continuar crendo. Meus irmãos me venderam, problema deles. Deus está no controle disso aí. Eu creio que Deus está por trás disso. Tem algum bom propósito. Vítima de calúnia. Estou tranquilo, Deus sabe o que faz. Deus está vendo todas as coisas. Eu não errei, eu não pequei. Eu não pratiquei nada contra Deus. Eu continuo com a minha vida íntegra. Se Deus está permitindo isso, tem algum propósito. Mas José, você ajudou os caras esqueceram de você. Deus sabe a hora certa de agir. Tudo acontece no tempo de Deus. Nunca tente passar à frente de Deus. Nunca tente colocar a carroça na frente dos bois. Porque tem gente que não sabe esperar em Deus. Quer que as coisas aconteçam no seu tempo. Na sua hora. Não. Tudo é no tempo de Deus. Amém? Vamos voltar lá em Tiago para a gente começar a terminar a mensagem. Tiago, capítulo 1. Versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Todos? Estou sentindo vocês sonolentos. Alguém veio do carnaval direto para a igreja? Não, né? Alguém foi dormir 4 da manhã assistindo desfile? Não, né? Ah, ok. Parecia. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deixa eu explicar uma coisa. Você percebeu aqui que a provação é um teste? Percebeu no texto? Olha o que o texto diz. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Agora, por quê? Depois de ter sido aprovado, provação é um teste. Deus permite a aprovação com que objetivo? Mostrar quem são os verdadeiros cristãos. Por exemplo, num colégio, numa faculdade, para que servem aquelas provas que os professores elaboram e dão para os alunos fazerem? Qual é o objetivo daquelas provas? Ou num colégio, ou numa faculdade.
mostrar quem são realmente os que merecem ser aprovados, os que devem ser aprovados. Esse é o objetivo da prova, que se faz numa escola, numa faculdade. No mundo espiritual, a aprovação tem esse objetivo da parte de Deus. Deus quer mostrar quem são os verdadeiros cristãos. Deus quer mostrar que os verdadeiros filhos dele, os verdadeiros eleitos, sempre são aprovados em nome de Jesus Cristo. Pastor, como é que o verdadeiro cristão é aprovado? Suportando com perseverança a provação. Está aqui, ó. Vem o problema, seja ele qual for, você não maldiz a Deus, você não murmura, você não perde o controle, você não se afasta das fileiras da igreja, você não coloca a culpa nos outros. Pelo contrário, você fica firme ali com Deus. Você ora, você louva, você coloca nas mãos de Deus. Você diz, Senhor, está em tuas mãos. Senhor, eu creio que tu está no controle. Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. E qual é a recompensa disso? A recompensa é a coroa da vida. Está aqui, ó. Tremendo isso aqui, né? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que é essa coroa da vida, hein? Hã? Não, é a salvação também, mas é a salvação em todos os aspectos. Não é somente a salvação da vida eterna, é a salvação das lutas, é a salvação dos inimigos. Por exemplo, Lucas capítulo 8. Deixa eu mostrar bem rápido aqui. Lucas capítulo 8, versículo 48. É aquela história da mulher hemorrágica, que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Gastou tudo que possuía, nada adiantou, cada dia foi ficando pior. Ela ouve falar de Jesus, ela vai em busca de Jesus, ela encontra uma multidão que cercava Jesus, mesmo assim ela não desiste, ela entra a multidão adentro dizendo, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Olha, a doença já era uma aprovação, para mostrar que aquela mulher era uma eleita. Quando ela chega onde Jesus está, encontra uma multidão, outra aprovação. Se uma pessoa com saúde perfeita, com braços e mãos perfeitos, teria dificuldade de chegar, e uma mulher que há 12 anos vinha perdendo sangue. Dá para você imaginar como essa mulher estava debilitada? A gente pega um simples resfriado, já quer ficar de cama o tempo inteiro? Uma gripe, não é nenhuma virose. E essa mulher aqui? Mas ela entrou pelo meio da multidão, ela disse, eu creio, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu ficarei curada. E quando ela toca, ela fica curada. Jesus pergunta, quem me tocou? Senhor, todos te tocam, a multidão te aperta, e tu pergunta quem me tocou? Jesus diz, porque alguém me tocou com fé. Não foi um toque qualquer, foi um toque de fé. Aí o versículo 48, ó. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou de quem? Da doença, da enfermidade. Nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 17, versículo 19. Depois você lê o texto inteiro. 10 leprosos se aproximaram de Jesus. Jesus os cura, manda eles se apresentar ao sacerdote. Quando eles vão, no meio do caminho a lepra desaparece. Eles veem que estavam curados. Um deles, que era gentil, decide voltar e agradecer a Deus. E Jesus disse, espera lá, cadê os outros? Só você voltou para me agradecer? Só você voltou para demonstrar gratidão?
Aí depois de falar essas palavras, no versículo 19, Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Salvou de quê? Da lepra. Capítulo 18, mesma coisa. A cura do cego de Jericó. Cego, mendigo, ficava na beira da estrada. Jesus passa, a multidão manda o cego se calar. Quando ele abre a boca e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao invés de ajudá-lo e levá-lo até Jesus, mandaram que ele calasse a boca. Provação em cima de provação. Ele persiste, ele é perseverante. Aí chega no final, no versículo 42, disse Jesus: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Aleluia. Diga aleluia. Olha, irmãos, José também recebeu a coroa da vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam a coroa da vida. Daniel, quando foi salvo da cova dos leões, também recebeu a coroa da vida. Mas aí eu pergunto, e o que dizer de João Batista, que foi decapitado? O que dizer do apóstolo Paulo? O que dizer de tantos outros mártires que perderam a vida por causa da sua fé? Eles também receberam a coroa da vida, só que no seu sentido mais profundo, que é a vida eterna que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Olha, irmãos, só os que amam a Deus suportam com perseverança as provações, André. Só os que amam a Deus são provados e aprovados. Quem não ama a Deus, quem não é escolhido de Deus, não suporta a provação e é reprovado. Eu quero terminar, se a minha garganta deixar, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Todos acharam? Boa coisa chata. Encontraram? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Aleluia. Será que você pode chegar no final da tua existência e usar essas mesmas palavras de Paulo e dizer: ó, o tempo da minha partida é chegado, chegou o fim da minha existência nesse corpo de carne, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu cheguei ao fim do percurso, eu guardei a fé, eu fui fiel a Jesus, eu fui fiel à palavra, eu não fui negligente, eu não fugi das lutas, eu não fugi das perseguições,
Eu não recuei diante das dificuldades. Por isso, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. O direito à vida eterna com Deus me está garantido. Olha, meu irmão e minha irmã, Deus nos prova todos os dias, todas as horas. Você serve a Deus, você desempenha uma função qualquer na obra de Deus, Deus prova você. Deus quer saber se você é servo de verdade ou se você está servindo a Ele só por conveniência. Por exemplo, quero cantar no louvor da igreja. Quer cantar no louvor da igreja? Mas você quer cantar por quê? Porque eu sinto de cantar. Eu sinto uma chamada de Deus. Eu sinto vontade de servir a Deus. Será que sente mesmo? Ou você sente vontade de aparecer para o público? Ou você sente vontade de estar aqui em cima e todo mundo te ver? Ou você sente vontade de cantar só para satisfazer o teu ego? Aí Deus prova. Uma dificuldade aqui, uma dificuldade acolá. Ensaio agora vai ser tal dia à noite. Oh, mas nessa hora eu não posso. Agora vai ser tal hora. Não, minha mulher não deixa, meu marido não quer. Tá, olha. Foi reprovado. Veio a aprovação e não foi aprovado. Você faz alguma coisa para Deus, Deus te prova. Cadê a irmã Salete? Lembra que a gente conversou, irmã Salete? Está lembrado? A irmã Salete deu uma ideia às irmãs, né? Fazendo feirinha, elas fazem a feirinha aí na frente. E algumas irmãs disseram, não, mas sair para fazer em outro lugar não dá, vamos continuar aqui mesmo, o certo é não sair da onde começou. Eu disse para ela, irmã Salete, se eu pensasse assim, hein, não tinha essa igreja aqui hoje. Não existiria essa igreja. Porque há 12 anos atrás, eu estava lá em Recife, tranquilo, sem problemas maiores na minha cabeça. E Deus me inquietou que eu tinha que vir para cá. Se eu fosse pensar assim, não, negócio de igreja no outro estado, isso vai me dar muito trabalho, isso vai fazer eu viajar todos os meses, passar 15 dias longe da minha mulher, dos meus filhos, enfrentar estradas perigosas, né? Todo mês rodar 2.000 quilômetros para lá, 2.000 quilômetros para cá, vai ser muito difícil. Deixa eu ficar aqui mesmo onde eu comecei. Não existia igreja. Vocês não estariam aqui. Mas na hora que Deus inquietou, e Deus mostrou que havia uma necessidade, eu disse, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, usa-me a mim. São essas as provações. Deus prova. Ah, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ah, você é servo? É? E por que você não vem em todos os cultos servir? Eu sou sacerdote de Deus. É bom dizer isso, né? Mas tem que provar que é. Tem que provar que é. Se muitos de vocês que estão aqui estivessem no meu lugar como pastor, ô fiozinho chato, nós não teríamos tido as 5 noites maravilhosas. Não teríamos tido, porque muitos de vocês faltaram. Eu não faltei. E qual é a diferença entre eu e você? Hã? Qual é a diferença? Nenhuma. Deus quer você aí, Deus me quer aqui. Quer dizer, se muitos de vocês fossem colocados no meu lugar, não teria 5 noites maravilhosas. Porque muitos de vocês foram negligentes. Muitos de vocês não tiveram responsabilidade. Muitos de vocês não levaram Deus a sério. Muitos de vocês só vieram no dia que quiseram e tiveram vontade. Ou falei alguma bobagem? Ah, pastor, mas o senhor não sabe os meus problemas. Nem você os meus. Pastor, mas eu tenho muitas dificuldades. Eu também tenho. Eu também tenho. Ontem foi aniversário de casamento meu. Ninguém aqui sabe. Ninguém sabe disso. Eu estava aqui. Mandei minha mulher vir. Pega a estrada, venha para cá. Para você ficar pelo menos junto de mim. Comemoramos aniversário de casamento comendo um acarajé. Tem gente que estivesse no meu lugar,
Não, aniversário de casamento, sabe como é que é, né? Não dá não, eu vou sair, eu vou jantar, eu vou pegar uma pousada, vou passar uma nova lua de mel. Sim, é muito bom isso, desde que não interfira no meu relacionamento com Deus, no meu servir a Deus. Sexta-feira foi aniversário do meu neto, Guilherme. Pergunta se eu saí para ir comemorar aniversário. Pergunta se eu disse, pastor Érigles, faz a última noite, porque meu neto está fazendo aniversário, eu tenho que dar atenção ao meu neto. Eles vieram perguntar para mim, vô, por que tu não pode sair com a gente hoje? Eram os dois. Aí eu sentei, senta aqui. Por isso, isso e isso. Deus é importante, Deus é em primeiro lugar. Aniversário tem vários aniversários. A gente não sai hoje, a gente sai amanhã. Tem amanhã durante o dia, a gente pode sair, comer um pedaço de bolo. Blá, 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 blá. Vocês entenderam? Entendi. Vô, festa de São João é do diabo? É. Por que, vô? Na mesma hora perguntaram isso. Porque só existe um Deus, somente Deus é digno de honra, de glória. Deus é que criou todas as coisas. Deus é que nos sustenta, Deus é que nos mantém, Deus é que nos abençoa, Deus é que nos guarda, Deus é que nos protege. João era um apóstolo. Não pode celebrar ninguém, somente a Deus. Vocês entenderam? Entendi. Vô, pode fazer mais uma pergunta? Pode. Carnaval é do diabo? É. Por quê? Por isso. Pergunta para eles depois se eles não aprenderam a lição. Amém, irmão? É uma vergonha, né? Sexta eu acordei, não pude trabalhar direito de manhã, porque esse colégio que tem aqui atrás, 7:30 da manhã, estava num sono alto volume, só tocando música de carnaval para os estudantes. Então as nossas crianças, desde cedo, são incentivadas pelos educadores a cair na gandaia, a gostar do que não presta. Coloco já na mente das crianças, carnaval. Olha, amanhã não tem aula, amanhã é a festa de fantasia. Bota a fantasia na criança, taca a música de carnaval na mente da criança, a criança vai crescendo já com essa vontade de ir para o carnaval. E são chamados de educadores. Que ironia, hein? Educadores, na minha opinião, são deseducadores. Também o que eu vejo e ouço, às vezes ouço o professor na sala de aula dizer um palavrão tamanho do mundo. Onde já se viu isso? Eu ouço aqui. Eu digo, meu Deus do céu, olha aí. Professor, como é que ele se dirige aos alunos? Bom, entenderam, irmãos? Amém? Então quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nesta manhã. Aleluia.